Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Evandro Santos Reis, sou professor da disciplina Leitura e Produção de Textos Orais e Escritos para Alfabetização e Letramento. Nesta unidade, vamos pensar sobre alguns conceitos básicos para entender o processo de leitura e escrita na alfabetização. Nesse componente, estudaremos elementos da cultura escrita e da oralidade. Para isso, faremos um convite a uma reflexão inicial sobre a importância sociohistórica atribuída à cultura escrita e a algumas representações históricas sobre as práticas culturais de ler e escrever. Ainda nesta unidade, conheceremos a evolução das concepções de língua e linguagem que têm pautado as práticas pedagógicas desenvolvidas ao longo do século XX, que ainda se mantém na atualidade. A escrita é uma tecnologia desenvolvida em sociedade ocupando um espaço muito relevante nas interações sociais. Porém, devemos nos atentar que escrever é mais que unir sons e símbolos gráficos. Lembre-se, a escrita é uma atividade complexa do pensamento e da expressão de ideias, como ensina Magda Soares e outros pesquisadores no Brasil e no mundo. Mesmo que várias instituições como igreja, família, associações e outras instituições tenham assumido esta tarefa em diferentes momentos históricos, a escola é a instituição oficialmente encarregada de habilitar os sujeitos para o uso dessa tecnologia. A alfabetização, ao longo dos anos, tem se encarregado do ensino da escrita e da leitura. Esse processo, ao longo dos tempos, passou por inúmeros métodos e diversificadas concepções, conforme vocês estudaram no componente curricular Fundamentos da Alfabetização, História, Concepções e Políticas, todos eles associados a um determinado tempo e lugar e a ideologias e políticas então vigentes. Desse modo, todas as concepções de alfabetização tem em comum a preocupação em facultar ao estudante o domínio do sistema alfabético, a promoção do comportamento letrado, que permitirão maior ou menor participação na cultura escrita, pode ser desenvolvida em várias instituições sociais. Ou seja, a escola não é o espaço institucional exclusivo. Porém, ao se encarregar desta incumbência, essa instituição se encarrega de práticas que antes eram vernaculares. Isto é, mesmo antes de haver uma escola se encarregando disso, elas já existiam como práticas que faziam parte da vida privada das pessoas. De forma direta ou indireta, fica a indagação. Como isso ocorria? Precisamos entender que a relação com a cultura escrita não ocorre sempre de maneira direta. No entanto, é inegável que todos estão imersos nas culturas do escrito, dominando ou não as tecnologias de ler e escrever. Isso significa que, mesmo sem saber escrever ou ler, a escrita afeta os indivíduos na medida em que há documentos escritos que estão relacionados a todos. A exemplo de certidão de nascimento e batismo, as leis, os jornais, as faturas e boletos de contas de energia elétrica, por exemplo, a lista de presença, a caderneta de chamada, os requerimentos, receitas médicas, rótulos de alimentos e uma incontável lista de outros textos que circulam socialmente e existem em relação a letrados e iletrados. Desta forma, quando a criança ingressa na escola, já faz parte da cultura letrada. Para as pesquisadoras Emília Ferreiro e Ana Teberoski, o processo de leitura e escrita, no momento atual, é tão naturalizado que se pode pensar que sempre ocorreu assim. Mas devemos lembrar que nem sempre a escrita e a leitura foram ofertadas de maneira equânime a todas as pessoas. Várias minorias ficaram de fora desse processo social. A exemplo das mulheres, dos negros e de outros grupos que eram impedidos de frequentar a escola e não adquiriam a tecnologia da escrita e da leitura. Evoluímos muito como sociedade e hoje a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família.
Assim, a todos é dado ou deveria ser dado o direito à aquisição das tecnologias da escrita e da leitura. Mas qual concepção de linguagem e língua é empregada na escola? Outras questões que surgem são: como as escolas deram conta desses processos? Regidas sobre quais concepções de linguagem e de língua? Quais as representações e as relações de poder entre língua e sociedade? Vamos conhecê-las? De acordo com Gerald e Koch, existem 3 concepções de linguagem, que são: linguagem como representação do mundo e do pensamento, linguagem como instrumento de comunicação e linguagem como lugar de ação ou interação. A primeira concepção de linguagem ainda tem seus adeptos, embora quiséssemos tê-la superado. Segundo essa concepção, o mundo é representado pela linguagem. O homem representa para si o mundo através da linguagem. E assim sendo, a função da linguagem é representar, refletir seu pensamento e conhecimento de mundo. Ou seja, a enunciação é elaborada no interior da mente e sua exteriorização é um gesto monológico que parte do indivíduo e o mundo externo não tem nada a ver com isso. As circunstâncias socioculturais de onde parte a enunciação são totalmente ignoradas. Assim, demarca-se uma noção de subjetividade idealista, em que a psicologia individual direciona a enunciação de um plano interior para o exterior. Vejamos que outras concepções estão associadas a esta visão de linguagem. Por exemplo, noção homogênea de língua. Aqui, a língua é vista meramente como um conjunto de regras a serem aprendidas pelos falantes e vigora a ideia de que o sujeito que não sabe se expressar é carente de competências intelectuais para pensar. Os textos literários são considerados modelos de expressão a serem seguidos. Noção de texto e de leitura. Uma visão tão restrita de linguagem e de língua tem como consequência a percepção de textos como um produto acabado, resultado de representação mental do autor. O texto, assim concebido, reduz o leitor, sujeito passivo que capta as representações mentais e as intenções do autor. Nesta perspectiva, a leitura é uma atividade estéril de captação das ideias do autor, ignorando o conhecimento e as experiências do leitor. E as práticas pedagógicas, o foco é no texto literário. Esta concepção está diretamente associada às práticas pedagógicas tradicionais, ao ensino mecanizado de normas gramaticais, e um dos grandes problemas na adoção de tal compreensão é o fato de a língua ser considerada como um objeto estático e homogêneo. Isso significa que o ensino é centrado nas prescrições gramaticais com o objetivo de fazer o estudante aprender a falar e a escrever na variedade culta, e qualquer desvio às normas gramaticais é considerado um erro. Por seu caráter monológico e pela visão restrita de língua, essa não é uma concepção de linguagem que devemos disseminar em nossas práticas docentes. Concorda? Fiquem atentos a isso sempre e se pergunte: que concepção subjaz esta proposta que acabo de elaborar? Fica a dica e vejamos a segunda concepção: a linguagem como instrumento de comunicação. Nesta segunda concepção, diferentemente da primeira, existe a presença de um receptor, o que representa uma evolução em relação à anterior. Contudo, aqui também o contexto em que estão inseridos o emissor e o receptor é ignorado, como se não fosse importante para a produção ou compreensão do texto por meio do qual se comunicam. De acordo com Koch, sobre esta concepção, o sujeito é assujeitado pelo sistema, mero repetidor de uma ideologia imposta pelas convenções sociais. Trata-se de uma concepção ligada à teoria da comunicação e na qual a linguagem fica reduzida à ferramenta, utilizada para a transmissão de informações codificadas de acordo com as normas das variedades de prestígio, conforme Gerald.
Já a terceira concepção de linguagem, como lugar de ação ou interação. Nesta terceira concepção de linguagem, finalmente adota-se a ideia de linguagem como lugar de interação. A linguagem é vista como atividade, como ação interindividual, com finalidade orientada. O falante interage com o ouvinte, estabelecendo vínculos antes inexistentes. Ou seja, o falante não está simplesmente exteriorizando seus pensamentos ou transmitindo informações. Ele está atuando sobre um outro sujeito, num contexto que o afeta e também é afetado por ele e pelo que ele tem a dizer. Então é isso, pessoal. Na próxima aula falaremos sobre leitura e produção de textos orais e escritos na alfabetização e letramento. Forte abraço!